Terceiro e último. Quem é o Deus da história? Todos juntos? O Deus das realizações sobrenaturais. Vamos falar juntos? O Deus das realizações sobrenaturais. Irmãos, nós vemos nessa passagem que os fatos de Deus são redentores, precisamente porque eles são sobrenaturais. O elemento sobrenatural é realçado nesse texto, especialmente nos versos 5, 10, 11 e 15. Escute aí, verso 5. O sobrenatural de Deus, que envolve os seus fatos redentores, suas realizações sobrenaturais. Verso 5. As pestes vão adiante dele e a praga destruidora o segue. Verso 6. Eis que ele se deteve e a terra estremeceu, olhou e fez tremer todas as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas firmes desde a antiguidade se desfizeram. Verso 10. Os montes te observaram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas enormes. E o verso 11, parte A. O sol e a lua param nas suas moradas. Tem algo mais sobrenatural do que isso? O sol e a lua param nas suas moradas. Uma referência a Josué na conquista da terra. E verso 15. Eis que tu marchas com teus cavalos pelo mar, agitando as grandes águas. Irmãos, Deus fez pelo profeta o que ele não podia fazer por si mesmo. Isso é o sobrenatural. É Deus fazendo por mim e por você o que nós não podemos fazer. Por isso, o Evangelho é a nossa salvação. Os fatos redentores de Deus são a nossa felicidade, a nossa segurança e a nossa esperança. Porque Deus opera em nós e por nós o sobrenatural, que nós necessitamos desesperadamente. Deus não só abriu o mar, Deus não só sacudiu o Sinai, Deus não só instalou Israel em Canaã, Deus operou o sobrenatural no coração e na vida de Abacuque. Deus transformou os questionamentos dele em respostas. Deus transformou os conflitos dele em paz. Deus transformou a fé angustiada de Abacuque numa confiança jubilosa. O sobrenatural foi que mudou Abacuque. O sobrenatural de Deus foi a salvação dele. E é a minha e a sua. Queridos, o sobrenatural é o que Deus faz e que nós não podemos fazer por nós mesmos. E tão grande quanto é a nossa impossibilidade de realizar o sobrenatural, é a nossa necessidade dele. Escute bem, preste atenção. As experiências e as coisas das quais nós mais necessitamos são absolutamente impossíveis para nós. Elas estão completamente fora do nosso alcance. As coisas e as experiências das quais nós mais necessitamos, só Deus pode operar por nós e em nós. Veja alguns exemplos, presta atenção aí, veja alguns exemplos. Nós necessitamos desesperadamente de novo nascimento espiritual, novo nascimento, ressurreição espiritual. Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você já pensou o que é isso? Você partir desse mundo e não ver, não entrar no reino de Deus, você já pensou o que isso significa? Mas quem pode operar a própria regeneração espiritual? Quem pode fazer isso? Nós necessitamos desesperadamente de perdão de pecados. Pelo menos numa coisa os fariseus acertaram. Eles disseram, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Nós necessitamos desesperadamente de justificação. Sabe o que é justificação? É o pecador passar a ter uma justiça perfeita. Uma justiça tão perfeita quanto a de Deus. Isso é justificação. Quando o pecador passa a ter uma justiça tão perfeita quanto a de Deus, ele está justificado. Agora pense nisso, irmão. Pense nisso, querido. Quem pode remover, apagar os seus pecados do passado? E quem pode se cobrir de uma justiça? Conquistar e se cobrir de uma justiça absolutamente igual à de Deus? Por isso a justificação é um elemento central da verdadeira felicidade. É Davi que declara isso. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor justifica, a quem o Senhor lhe dá a sua justiça. E aí esse pecador se torna aceitável a Deus, agradável a Deus, e poderá viver com Deus por toda a eternidade. Nós precisamos do sobrenatural. Além disso, querido, pense no poder do pecado. Não há poder maior nesse mundo do que o pecado.
Não existe poder maior na história do que o pecado. Que a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, quem vive preso ao poder do pecado, vive uma vida escravizada ao pecado, não verá o Senhor na eternidade. Pense nisso. Aonde está o poder que nos santifique, que possa nos santificar, para que nós possamos ver o Senhor? Pense também nisso. Pense no poder do diabo. No poder do diabo. Jesus disse que ele está aí para roubar, matar e destruir. Quem pode nos guardar e livrar do diabo e seus demônios? Quem pode? Pense no poder da morte. Do poder da morte. A história da humanidade é a história do triunfo da morte. Qual descendente de Adão evitou a própria morte ou ressuscitou a si mesmo? Quem conseguiu essa façanha? E finalmente, pense também no poder do medo. Queridos, bilhões de pessoas em toda a terra vivem esmagadas diariamente pelo medo. E sabe quem disse? Sabe aonde está a solução para isso? E quem expressou melhor essa solução? Quem expressou melhor o poder e a destruição do poder do medo? Agostinho disse assim, este homem de Deus, esse grande homem de Deus disse assim: o coração humano jamais terá descanso, ó Deus, enquanto não descansar em Ti. Um coração que descansa em Deus não tem medo, não está movido, paralisado, não está atormentado pelo medo. O coração que descansa em Deus. E é só aqui onde o poder do medo é quebrado. Por isso, no Salmo 16:11, está escrito assim: o homem de Deus ora, na Tua presença há plenitude de alegria, na Tua destra delícias perpetuamente. Em Deus o medo, o pavor, o pânico são dissipados. Queridos, a nossa cura existencial, a nossa cura psicológica, emocional, espiritual, a nossa cura interior é sobrenatural, é Deus em Cristo. A nossa cura é somente Deus em Cristo. A grande agonia, preste atenção, a grande agonia de milhões e milhões de pessoas é: como evitar o desespero? Como não viver com medo? Por que não se suicidar? Sabe de onde vem a resposta? Vem da boca daquele que disse que ninguém mais teve coragem de dizer. Por exemplo, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele disse: o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Querido, eu espero que você entenda isso. Espero que você entenda que não há nada do que você mais necessite do que do sobrenatural. Então, não há nada do que você mais necessite do que de Deus. De Deus. E então, se o que você mais necessita é de Deus, não há nada do que você mais necessita do que é de Cristo. De Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que é que ele está dizendo? Ninguém tem o Pai, se não tiver a mim. Se não tiver a mim. Ninguém está em união com o Pai, se não tiver em união comigo. Mas ainda mais, queridos, eu espero que você, além de Cristo como seu Senhor e Salvador de fato, você coloque, a partir de hoje, você o veja como o conhecimento dEle, a glória dEle em você, como a sua única salvação, esperança e vitória sobre todo o mal. Você busque nele a libertação, a paz, a verdadeira alegria, a esperança, a segurança interior. Você busque nele a genuína, a verdadeira felicidade, o prazer, a satisfação, a segurança, a tranquilidade, o descanso de coração. Você busque nele. Ele é o Deus das realizações sobrenaturais. E Ele transformou Abacuque, Ele quer transformar, Ele pode transformar, e Ele quer transformar a mim e a você. A mim e a você. Por isso eu concluo, queridos, com essa pergunta: qual é o tema, qual é o assunto central da Bíblia? A resposta é: a Bíblia é a história da redenção. A Bíblia é o quê? A história da redenção. A Bíblia é Deus realizando a redenção do seu povo. E é por isso que Ele é o Deus da história. Ele vem em toda a história realizando a redenção do seu povo. Começou talvez com Adão e Eva já.
Pelo menos a gente sabe que ele começou com 7. Ele é o Deus da história. Por quê e para quê ele está andando na história? Para quê? Para redimir o seu povo, para salvar o seu povo. Por isso a declaração mais importante desse texto está no verso 13, parte A. Partiste para salvar a tua gente, para libertar o teu ungido, que é o Israel espiritual em todos os tempos. Deus sai das suas moradas eternas para salvar o seu ungido, para salvar o seu Israel. A versão atualizada diz: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Aleluia. Portanto, queridos, qual é o grande personagem da história? Qual é o grande herói da história? É Deus. Qual é o grande acontecimento da história? É a redenção do povo de Deus. E sabe como é que Deus opera isso? Como é que Deus opera a redenção do seu povo? Por meio das suas virtudes infinitas, dos seus fatos redentores e das suas realizações sobrenaturais. Portanto, eu quero terminar dizendo a você que a única história da qual você tem de fazer parte é essa. Talvez você já ouviu alguém dizer: faça parte dessa história. Alguém se referindo a algum projeto, né? Faça parte dessa história. Eu quero te perguntar: você faz parte da história da redenção? Você já faz parte da história da redenção? Se você não pode dizer sim para essa pergunta com toda convicção, rogo a você nessa noite, eu convoco a você em nome de Jesus: se arrependa dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus e siga Ele de fato, para conhecê-lo e a sublimidade do seu conhecimento, para contemplar dia a dia a sua glória e ser transformado na imagem dele. Siga Cristo assim, até porque ele deixou bem claro: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Feche os seus olhos. Pai Celeste, agradecemos a palavra do Senhor. Te agradecemos e suplicamos que o Senhor a aplique profundamente em cada coração. Terceiro e último: quem é o Deus da história? Todos juntos? O Deus das realizações sobrenaturais. Vamos falar.